Todos os anos eu tenho uma espécie de um lançamento de algo que vai revolucionar a sua cozinha e o seu organismo. O meu primeiro foi o suco de couve, o suco farmácia, que quando você busca na internet tem milhões de acessos, tá? E já faz um bom tempo que ele circula. O segundo foi a biomassa da banana verde, né? Que também teve lá o seu período de glória. Depois, o que nós tivemos? Gente, geleia de pé de galinha. Então, cada época é uma época para lançar algo que vai ficar na história. Só que então eu gostaria hoje de contar para vocês a história do primeiro deles, o meu suco farmácia. Suco de couve. Ai, mas gente, posso fazer e guardar de um dia para o outro? Posso fazer de manhã para tomar à noite? Posso fazer gelinho? Não, não pode. Posso fazer no liquidificador? Não, não pode. Por quê? Porque aquela folha, quando você coloca numa tabela nutricional, eu ainda vou ter o trabalho, que eu não tive tempo até hoje de fazer, uma coisa que eu tenho muita vontade, de pegar exatamente todos os nutrientes que ela tem e colocar o tanto daquele nutriente que corresponde às suas necessidades diárias dele, e você vai ficar impressionado. Porque o que acontece muito na natureza é que quando você come a matriz do alimento, você come o alimento por ele todo, eles conversam entre si, que é o que eu vou mostrar para você, do porquê que eu gosto que faça o suco de couve na centrífuga. Porque o ideal quando você come uma brássica, porque ela faz parte dessa família, é mastigar bastante. Porque assim, você tem dentro da plantinha, ou enfim, do alimento, você tem vários compartimentos com alguns, digamos assim, benefícios isoladinhos. Quando você está mastigando, você está rompendo esses dois se misturam e criam um terceiro. E é esse terceiro que vai fazer um bem danado para você. Que é exatamente isso que acontece no suco de couve, que tem uns nomes desse tamanho, que eu não vou aborrecer você com eles, mas o que eu quero dizer, você, para ter o benefício dessa folha, a única coisa que eu quero é de manhã, em jejum, que você esprema e que saia todo aquele sumo, aquela cor verde, gente, que você baba só de olhar. E que as pessoas têm preconceito de, ai, couve crua. Eu tenho no consultório uma centrífuga e eu faço meu paciente tomar lá. Sabe por quê? Homem, na consulta, doutora, tá, o que mais? Suco de couve de manhã? Aí depois eu falo, vem cá. Vamos juntos fazer esse suco de couve para você não ficar dependente nem de empregada, nem de mulher, nem de ninguém. Aí eles já vão ficando murchos. Aí chega com aquele olhar assim, ai meu Deus, vou ter que tomar essa coisa. E quando eles tomam, primeira pergunta, que eu primeiro fico de olho, né, para ver a expressão. Então é muito interessante porque eles falam assim, sabe que não é ruim? Porque da onde eles estão imaginando que aquilo é horroroso. Depois, mas é gostoso. Tem mais. Olha só. E a técnica com criança é a seguinte, porque tudo que criança não pode, ela quer, né? Então, aquilo é um suco para adulto. Mamãe e papai tomando, delícia que é, né? Pois é, desdenha. Criança vai assim, mãe, eu também quero. Aí eu mando tirar foto, eu tenho meus bigodinhos verdes. O pessoal que toma suco de couve, em vez de ter aqueles bigodinhos horrorosos que antigamente se falavam, né? Aqueles daquele negócio branco, o nosso é o verde, que é o verde do bem. Então eu tenho uma coleção dos meus bigodinhos verdes que o pessoal depois pega e me manda a foto, é uma gracinha. E resumindo, esse se tornou um suco que ficou a minha marca registrada, porque
Eu penso que a gente nem ainda conhece 1/10 de tudo de bom que tem naquele suco. Porque quando você tem os nutrientes e os princípios bioativos e os fitoquímicos que começam a se misturar, é como se uma bomba atômica do bem estivesse prestes a ser lançada no seu organismo. E todo dia em jejum, você não tem noção, a bênção. Eu faço jejum intermitente. Então quebra o seu jejum quando você for comer com suco de couve, tá? Que é assim que eu faço. Eu também faço jejum intermitente, tem todo aquele roteiro. Mas a primeira coisa que tem que entrar no seu organismo, que está assim, sem comer nada durante um certo tempo, aquilo que entrar vai arrasar. Então, primeiro, imagina que você tem aqui da boca até o final do seu intestino um carpete. Imagina um carpete, peludinho e tal. Isso nós chamamos que é o nosso epitélio, tá? Que é como se fosse exatamente um carpete e ele é formado por uma única célula, uma do ladinho da outra que tem que estar bem grudadinho. Quando eu escrevi aquele livro maravilhoso, que para mim cada livro é como um filho, né? A gente sempre gosta do último mais, mas todos são ótimos. Mas esse último eu me dediquei muito e foi interessante porque quem comprar vai ler o início e vai ficar espantada ou espantado de como que foi que eu ouvi pela primeira vez algo sobre o intestino. Eu tinha 4 anos, alguma coisa assim. Vou deixar vocês comprarem um livro e lerem, porque é uma história muito interessante. E simplesmente o intestino virou essa peça maravilhosa, aonde desde que eu comecei a estudar no Instituto de Medicina Funcional, a gente fala do intestino e da importância de regular a nossa microbiota intestinal. Bom, o que acontece? Você tem então esse carpete, tá? E quando você vai ao banheiro, dá uma olhada nas fezes, tá? Finge que é uma banana, que eu até pus um desenho de uma banana no livro para ficar mais simpático. Divide em 3 pedaços iguais. Só 1/3 das suas fezes é resto de comida. Aí fica todo mundo assim, e o resto? Pois é. As outras 2 partes, uma delas é só de células mortas que você descama, se descama que nem uma cobra, o intestino inteiro e troca a cada 3, 5 dias. E aí, lembrando, por que a gente tem que mastigar 30 vezes? Porque na nossa saliva tem um promotor de crescimento lá para suas células intestinais virem à tona saudáveis e fortes e bonitas. E aí eu troco esse epitélio, esse carpete, a cada 3, 5 dias. E esse suco é uma benção, porque você vai ver o quanto ele vai ajudar na parte da mucosa, tanto que pessoas que fazem quimioterapia, por exemplo, e fica com aquela mucosite, uma coisa muito boa é pegar glutamina, bochecha, e joga fora, não engole. E na hora do suco de couve, dependendo do momento da quimioterapia, é colocar e deixar. Porque ele ajuda a renovação celular local. E antes de falar desse benefício, eu vou listar 10. Só 10, porque eu não posso estender demais esse vídeo, porque tem muito mais coisa para falar. Inclusive, você nunca mais vai jogar uma folha fora. Se você é daquela que compra e depois assim, ai doutora, estraga. Bom, primeiro isso significa que você não está consumindo adequadamente, porque se estivesse, ela estava nos seus tecidos e nas suas células e não estragando na geladeira. E outra coisa, aquele verde é a clorofila. Ai, tá ficando velha, amarela. Gente, sabe o que é amarelo maravilhoso? Simplesmente beta-caroteno, a luteína, que hoje nós sabemos que é espetacular para a pele. Então o suco de couve faz assim coisas incríveis na sua pele. Até tem uma pessoa que disse assim que depois que ela soube disso, ela hoje respeita mais as folhas de couve quando elas ficam um pouquinho amarelinhas e não joga fora, ela usa. Claro, gente, você não está tendo tanta clorofila, mas você tem tanta coisa lá dentro. Então é interessante falar que está saindo a clorofila e você está vendo o
o que estava embaixo escondido. O tesouro escondido da folha de couve, luteína, gente, que é um dos belíssimos fitoquímicos para a pele, para os olhos. Gente, é bom para tanta coisa. Ficar assim também engessando, eu não gosto. Mas, enfim, tem que ser um pouquinho mais seletiva, vamos ser. Agora, o suco de couve, então, ele tem que ser em jejum, feito na hora. Detalhe, 2 maçãs e 2 folhas inteiras, grandes de couve, higienizadas do jeito que eu falo para vocês. E o talo a gente guarda, viu? Porque teve um tempo que a gente tirava o talo, depois a gente descobriu que tinha um monte de coisa boa no talo, porque ciência é assim. Hoje nós estamos vendo uma coisa, amanhã a gente vê outra muito melhor, então a gente tem que se atualizar. E aí você vai fazer esse suco maravilhoso, é rápido. De repente, o grande problema da gente é a falta de uma rotina. Então, vai dormir, deixa a centrífuga. Ó, melhor investimento. Então, quando for Dia das Mães, Natal, seu aniversário, pede uma de presente também, né? Porque dependendo, você pode pedir um presente para o marido e outro para as crianças. Então, o suco de couve, pensa na centrífuga. Aí, e por que liquidificador não é tão bom? Porque se eu espremo aquela folha de couve, eu estou misturando todas aquelas propriedades e fazendo terceiras e quartas outras coisas. Lá no liquidificador, você bate, você quebra alguma coisa evidente e depois você vai fazer o quê? Você vai pegar um voal para coar. Não é a mesma coisa, lamento dizer. E olha, vale o investimento em todos os sentidos, pelo paladar e pelos benefícios que você vai ver. Então começa por todo o seu epitélio intestinal, que você vai estar simplesmente renovando. Para o estômago, gente, aquilo é uma bênção. Queria tanto que você, se de repente não assistiu, assista a live que eu fiz com a irmã Zélia, essa mulher de Deus fantástica, e o testemunho que ela dá com o suco de couve, que ela me ouviu falando, não me conhecia, assim, pessoalmente, como a gente se conhece hoje. O suco de couve, simplesmente, ela, ouvindo falar, começou a fazer. E ela fala que ela tinha tanto problema de estômago, que tomava isso, aquilo já não adiantava mais nada. E o suco de couve tirou com a mão. Fidelidade também, né? Tudo bem. Outras coisas interessantíssimas. É conhecido que as folhas verdes, principalmente a família das brássicas, tem propriedades anticâncer. E isso é verdade. Principalmente nós mulheres, que de repente nos aparece aí um câncer hormônio dependente. O que acontece? A gente vai tomar, depois que tiver feito uma cirurgia, uma quimio, a prevenção para que ele não volte, qual que é? Você tomar uma medicação que interrompa a produção do estrogênio nosso, né? Do estrogênio endógeno. Sempre a gente tem um jeito de estar produzindo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar da nossa microbiota intestinal. Por quê? Porque tem muita gente que não sabe, mas depois que você produz um hormônio e ele já foi usado, seu fígado vai desmontar para você excretar, por exemplo, via intestinal. Aí você sabia que você tem uma bendita de uma microbiota, aquela do mal, das putrecinas e cadaverinas, sabe o que elas fazem? Elas pegam aqueles fragmentos que são para eliminar, junta de novo, faz o hormônio de novo e joga na corrente sanguínea. Então, TPM de muita sintomatologia, aquela parte toda hormonal nossa que às vezes descontrola, nada mais é do que também uma microbiota que não está adequada e o suco de couve que nos ajuda tanto também nessa parte. Porém, como eu falei para vocês, quando você tem uma microbiota bacana, alguns produtos dessa folha de couve
são transformados por ela numa substância que se chama indol 3-carbinol. Essa é uma substância um pouco diferente das outras moléculas das brássicas, porque ela não tem um enxofre no meio. Ela não tem enxofre, mas sabe o que ela faz? Ela regula o seu metabolismo estrogênico. Então, ela é uma grande protetora para câncer de mama. Então, gente, que coisa... Gente, pensa, a irmã Zélia deu testemunho, inclusive, ela que é uma mulher ativa, que anda por esse Brasil dirigindo de norte a sul, ela falava assim, gente, eu simplesmente não tomo remédio para dormir e eu durmo cada noite numa cama diferente. Eu fiquei pensando, meu Deus, a gente que até leva travesseiro, né? Pois ela, simplesmente as dores no corpo passaram. Ela dorme bem, por quê? Porque se eu estou com o intestino adequado, quando eu comer, por exemplo, uma banana, o triptofano dessa banana, a minha microbiota do bem, vai deixar cair na minha corrente sanguínea. Esse triptofano vai passar a minha barreira hematoencefálica e vai se transformar em serotonina. E o que a serotonina faz? É precursora de melatonina, nosso hormônio do sono. Então, listar, eu poderia listar assim várias coisas, mas o que me vem mais à mente agora são principalmente esses assuntos e dor, gente, tem sido uma tônica em todos os recados que eu recebo. Ah, porque eu tenho hipertensão, mas eu também tenho dor. Nanana, mas eu também tenho dor. Nanana, e não esqueçam, movimento cura movimento. Fica aquela história, vocês que são alunas do meu programa do Desinflama, vocês têm um bônus maravilhoso com a minha nora, que é aquela maravilhosa professora e personal trainer, Calçade. E é o que justamente se fala. Não posso, você está no Instituto Calçade, por exemplo, daí você está com os professores, aí a gente olha e a pessoa diz assim, não, esse movimento eu não posso fazer. Que movimento que é? De agachar. Mas você agacha no dia a dia, só que aí você tem que aprender a agachar de maneira correta, a sentar de maneira correta. Lembre, o corpo está cheio de articulação, você precisa fazer movimento de rotação. Esse movimento de rotação é importante para você manter e preservar a sua dignidade, senão você vai ter que chamar alguém para, quando você for ao banheiro, ajudar na higiene pessoal. Já pensou que chato? Lembrando, a folha de couve, ela é verde, mas ela está escondendo um poderoso nutriente para a sua pele. Inclusive, eu tenho uma memória fotográfica que, quando eu recebo o paciente pela primeira vez, fica alguma coisa assim muito bem registrada na minha cabeça. E quando ele volta, eu sei exatamente tudo que aconteceu de bom na vida dele. Por quê? Você vê tantos sinais que a pele, para começar, fica radiante. Até eu brinquei uma vez, um paciente chegou e eu comentei assim, nossa, Carlos, como você tá com a pele bonita. Ele falou assim, doutora, eu não tô aguentando, tem gente me perguntando o que foi que eu fiz, tem dó. Você vê? Mas o que é o suco de couve? Vai deixar de tomar? Nem pensar. Mas esse é um assunto justamente por causa do quê? Da sua proteção do licopeno que tem. E lembrando isso para os olhos, importantíssimos. Agora, o que o pessoal está mais queixando? Ai, doutor, eu queria tanto fazer ginástica, mas eu estou tão cansada. Eu vou dormir. Ai, quando toco o despertador, parece que eu ainda estou, assim, tentando pegar no sono. E quando eu olho e vejo que é hora de levantar, meu Deus, que desespero. Então, essa falta de ânimo, essa falta de disposição. Quando você está tomando suco de couve e acontece tudo aquilo que eu já te falei, de também você produzir melatonina, que melatonina é o nosso grande faxineiro, que à noite eu estou dormindo, ele está consertando tudo. A folha de couve, quando você olha no microscópio, você tem uma
Clorofila. Quando você olha a clorofila, ela é igualzinha à nossa hemoglobina, porque o centro da clorofila é um magnésio. Então, vamos falar um pouquinho do magnésio? Vocês já devem ter ouvido muito falar. Para começar, quando você tem vitaminas e minerais, imagina uma grande orquestra, tá? Então vamos supor que você tenha todas as vitaminas e minerais na proporção correta, com o melhor instrumentista, tá tudo ali. Dá para fazer alguma coisa numa orquestra sem o maestro? Ele é o maestro dos minerais. Não tem uma função no seu organismo que não tenha necessidade de magnésio. E como que está hoje em dia o consumo de folha verde? 0. Aí você fica comprando magnésio para justamente fazer o quê? Uma reposição. Mas, gente, lembra que quando você está tomando suco de couve, dentre outras coisas maravilhosas, você também está consumindo esse magnésio. Por quê? Quando eu começo a falar não leite, não glúten, aquela coisa toda, a primeira desculpa, doutora, mas e os meus ossos? Eu preciso de cálcio. Tá, e como é que a vaca consegue o cálcio dela? Ela não mama, ela não toma leite, ela não come queijo. Da folha verde escura. Porque na folha verde você tem, inclusive, a proporção correta de cálcio que precisa desse magnésio para ser absorvido e para ir para o seu osso. Entendeu? Então, olha como a natureza é perfeita. Então, você tomando o seu suco de couve, você está garantindo também a sua saúde dos ossos. Agora, magnésio. O nosso organismo, a gente gosta de andar em par, né? Então, nosso organismo, as vitaminas e os minerais também. Então, quem é par do cálcio? O magnésio. Como é que é a atuação deles quando entram na nossa célula? Toda vez que tem uma contração, foi o cálcio que entrou e contraiu. Então, você piscou, contraiu o seu músculo, cálcio. Só que imediatamente depois, o que nós temos? O magnésio que vai e relaxa. Um contrai, ui, que dor. O outro relaxa. Como é bom, tô sem dor. Por que será que ele ajuda tanto em dores? Por causa disso, gente. Bom, esse é o meu argumento e eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Assistam a live da Irmã Zélia e depois façam a experiência. E conta para mim aqui no meu canal.